na capital paulista há aproximadamente uns 23 anos. No entanto, eu comecei a escrever com 8 anos de idade. Assim que eu fui alfabetizada, eu já comecei a colocar no papel as minhas ideias, os meus personagens. Mas o que me motivou mais ainda foi quando eu frequentava os círculos bíblicos e novenas de Natal juntamente com a minha família, lá na cidade onde eu nasci e cresci, no sul de Minas Gerais, chama Areado. E nesses encontros, a partir do momento que eu comecei a entender os temas, eu voltava para casa assim, nossa, eu com uma necessidade de falar para as pessoas o que eu pensava, né? E numa desses encontros eu escrevi uma mensagem e pedi para ler no final do encontro. E o líder desses encontros permitiu e todos gostaram da minha mensagem, disseram que fazia muito sentido para eles e pediram que eu continuasse escrevendo. E a partir daí eu nunca parei de escrever. Eu converso muito com os meus botões e numa dessas conversas, um certo dia, eu pensei, olha aí uma frase que é criativa, é lúdica e educativa. E aí eu fiquei sabendo do Prêmio EDB, pesquisando na internet. Eu estava numa fase muito envolvida com a literatura corporativa, desenvolvimento de pessoas, um foco total nos adultos. E eu estava sentindo essa necessidade de uma leveza, porque escrever para o público infantil é isso, é leve, as ideias fluem, os personagens vão ganhando forma, a história vai fluindo de uma leveza muito gostosa. Eu já tinha a ideia, quando eu pensei, eu já rascunhei para não esquecer, e quando eu vi a oportunidade da EDB, falei assim, não, vou sentar e vou escrever. Aí dar vida à Aninha foi muito gratificante, criar a curiosidade dela, em querer conversar e entender os botões, como eles conversavam. É algo muito gratificante estar entre os vencedores desse concurso, justamente também porque a EDB é uma editora séria, é uma editora pedagógica comprometida, comprometida com a educação, e é uma alegria muito grande estar entre os vencedores. Fique atento, porque nos próximos meses você, e juntamente com as crianças da sua vida, poderá também participar, viajar deste momento do mundo dos botões, juntamente comigo e com a Aninha. Gratidão, EDB! Eu sou o Fabiano Moraes e estou aqui para falar do meu livro A Longa Jornada de Chatolino Galocha, que ficou em primeiro lugar na categoria infantil do Prêmio EDB de Literatura. Nasci em Cachoeiro de Itapemirim, no estado do Espírito Santo, e hoje vivo em Vitória, capital do nosso estado. Publiquei meu primeiro livro em 2007. Depois disso, lancei mais de 20 livros, alguns de ficção para crianças e jovens, outros técnicos para professores e contadores de histórias. Resolvi ser escritor de tanto ver minha mãe criando contos e crônicas em sua máquina de escrever. Aliás, foi ela que me levou à inauguração da Casa dos Braga, antiga casa do cronista Rubem Braga, que abrigou a biblioteca pública que eu mais frequentei durante a minha adolescência. No final de 2019, vi no Instagram a divulgação do Prêmio EDB. A partir de uma pesquisa dos livros publicados pela editora e de sua linha editorial, selecionei 2 textos de minha autoria para inscrever nas 2 categorias do concurso. Para a categoria infantil, selecionei o texto A Longa Jornada de Chatolino Galocha, iniciado em agosto daquele mesmo ano, e que depois de revisões, cortes e acréscimos, chegaria em janeiro à sua versão final. Nele, reuni elementos dos contos tradicionais, do imaginário coletivo e da cultura popular para construir um conto em torno do tema empatia. A história narra a longa jornada de Ranzolino Generoso da Rocha,
chamado por todos de Chatolino Galocha, por ser simplesmente o sujeito mais chato, ranzinza e resmungão de que já se ouviu falar. O protagonista segue seu caminho por uma estrada comprida em busca da felicidade e vive uma série de aventuras e desventuras, curiosas e engraçadas. É um livro divertido e leve, que trata da importância da generosidade. Quando eu e minha esposa assistimos no meu escritório ao vídeo com o resultado do prêmio e o nome do livro surgiu como primeiro lugar na categoria infantil, comemoramos tanto, mas tanto, que por muito pouco quase que nem vimos que eu também tinha ficado em segundo lugar na categoria juvenil. Daí foram mais outros pulos de alegria. Mas essa é uma outra história que conto no vídeo sobre esse outro livro também premiado nessa dobradinha. Vale a pena assistir. E acompanhe o lançamento do livro nos próximos meses. Eu tenho certeza de que você vai gostar. Eu sou o Fabiano Moraes e estou aqui para falar do meu livro Cabe Mais Um, que ficou em segundo lugar na categoria juvenil do Prêmio EDB de Literatura. Sou cachoeirense e capixaba. É assim que são chamadas as pessoas que nascem na cidade de Cachoeiro de Itapemirim e no estado do Espírito Santo. Atualmente, vivo em Vitória, capital do estado. Na minha adolescência, a antiga casa do cronista Rubem Braga acolheu a biblioteca pública da minha cidade. Era lá que eu passava as tardes lendo debaixo do pé de frutapão ou de frente para o velho relógio de parede da família Braga. Foi nessa época, sob influência de minha mãe, também cronista, que decidi me tornar escritor. Em 2007, publiquei meu primeiro livro. De lá para cá, lancei mais de 20 livros infantis, juvenis e técnicos. Em dezembro de 2019, quando soube do prêmio EDB, fiz logo uma pesquisa mais aprofundada sobre a editora para definir os textos que eu enviaria para as duas categorias do concurso. Inscrevi na categoria juvenil o texto Cabe Mais Um, que já existia como esboço desde 2011, mas que só em agosto de 2019 começou a receber seus personagens, seus ambientes e o seu enredo, com diálogos, conflitos, reflexões, chegando à sua versão final em janeiro de 2020. A história é narrada por Vini, um adolescente que vive com sua avó e com seu pai, e que tem como vizinhos seus amigos de escola Pedro e Beatriz. Num de seus tantos sonhos noturnos, Vini participa de um reality show bem diferente. Depois que acorda, seu sonho aos poucos ganha vida em meio ao seu ambiente escolar e ao universo artístico de sua avó. É uma história emocionante, que trata da importância da empatia. Seu enredo é permeado por lembranças, sonhos narrados, convívio entre gerações e reflexões sobre a vida. No dia do anúncio dos vencedores do prêmio, eu e minha esposa vimos logo no início do vídeo que eu tinha ficado em primeiro lugar na categoria infantil. No meio da nossa comemoração apareceu também o título Cabe Mais Um, em segundo lugar na categoria juvenil. Resultado? Festejamos duplamente essa dobradinha. Se você quiser saber mais sobre esse meu outro livro, também premiado no concurso, é só conferir no outro vídeo. Vale a pena assistir. O livro será publicado nos próximos meses. Acompanhe nas redes sociais. Eu tenho certeza de que você vai gostar. Olá, meu
nome é Cristiana Berea, sou paulistana, professora e autora de Mano a Mano, que venceu o primeiro Prêmio EDB de Literatura na categoria juvenil. Quem escreve sabe que terminar um texto, chegar naquele ponto em que você considere a história redondinha, é motivo de muita satisfação. Mas aí vem uma vontade de que essa história voe, seja lida. E é exatamente isso que esse prêmio vai proporcionar. Eu sempre gostei de escrever, mas faz mais ou menos uns 15 anos que eu venho escrevendo de forma mais consistente e sistemática. O fato de ser professora e viver rodeada de adolescentes foi determinante na minha escolha de escrever para o público juvenil. A ideia de Mano a Mano surgiu em 2012, mas desse momento até a conclusão do livro foram 4 anos. Por lecionar, o tempo que eu tenho para a escrita é bem escasso, mas nos fins de semana, nas férias, a história foi ganhando vida. Nessa época também eu comecei a me dedicar bastante ao estudo da escrita criativa e com certeza isso se refletiu no livro. Então eu tinha finalmente ali a minha história, mas o que fazer com ela? Como qualquer aspirante a escritor, eu mandei o original para algumas editoras, eu namorei a ideia de fazer uma publicação própria, mas nem uma coisa nem outra acabou dando certo e eu me decidi que iria inscrever o livro em concursos literários. Mas quem está começando sabe que é bem difícil ser um grãozinho de areia no deserto. Mas eu continuei com essa ideia. E no começo do ano passado eu me deparei com o Prêmio EDB. A chamada do concurso era: "Você tem uma história para contar?" E eu me inscrevi. E eu não sei porquê, talvez por causa da pandemia, depois da inscrição eu apaguei isso da minha mente. E em setembro eu recebi uma ligação da editora e fiquei sabendo que havia vencido. E a ficha demorou para cair. Era uma mistura de assombro, incredulidade e uma alegria enorme. Então eu queria dizer para a EDB muito obrigada pela chance, obrigada pelo reconhecimento e obrigada também por fomentar a literatura, que é tão importante para o ser humano. E agora eu vou dar uma palhinha sobre a história. Mano a Mano é a história de 2 irmãos, Tito e Nuno. Eles são gêmeos idênticos na aparência, mas têm personalidades muito diferentes. Um assalto tira a vida de um, mas é o outro que morre. Como assim? Agora você vai ter que ler o livro para saber.